No período contemporâneo, autores como John Stuart Mill resgatam Epicuro para dizer que dá para ter uma moral que dispensa qualquer referência aos deuses, uma moral baseada especificamente na questão relacionada ao sofrimento, tá certo? Então, eu estou explicando para vocês, tá? Eu estou explicando para vocês. Isso tudo que eu estou dizendo é explicação, tá? Não é opinião, é explicação, tá bom? Então, no período contemporâneo, no século XIX, John Stuart Mill fundamenta o utilitarismo que ele já tinha pego de Bentham, e ele dá uma justificação tradicional. Ele diz: olha, o utilitarismo se baseia em preceitos muito similares àqueles em que se baseia Epicuro. Epicuro é uma figura importante, inclusive dentro da tradição marxista. Ela é importante porque quando surge o materialismo, que não é uma filosofia antiga, é uma filosofia moderna, no materialismo que é uma filosofia moderna, ele faz igual um monte de gente faz para trás, caça ancestralidade. Caçando ancestralidade, os materialistas buscam a afirmação de que a sua ancestralidade bebe em figuras como Epicuro e Demócrito, certo? Epicuro e Demócrito não são materialistas, isso não existia na Antiguidade Clássica. Vocês entenderam? Mas é comum os materialistas, que é uma filosofia moderna, eles reivindicarem uma ancestralidade, primeiros pensadores que se aproximaram disso lá em Epicuro e Demócrito, tá certo? Deu para entender? Deu para entender? Só que marxismo não é utilitarismo. Marxismo nem sequer Marx. Aliás, isso é um defeito na filosofia de Marx. Marx, em momento nenhum, desenvolve uma ética, certo? No marxismo não tem utilitarismo. Quais são as pressuposições de Marx e Engels para construir a sua ideia política? É que há desenvolvimento das forças produtivas e às vezes as coisas rompem. As coisas rompem, elas explodem no meio de antíteses que se estabelecem no desenvolvimento das forças produtivas. Isso é bom, isso é ruim? Aí, obviamente, por que é um defeito? É porque, obviamente, tem uma moral pressuposta, que é não só a coisa tende a romper, como você fala, e a gente deve trabalhar para o rompimento. Então, se você fala, a gente deve trabalhar para o rompimento, então tem uma ética pressuposta. Então, tem uma ética pressuposta, porém não desenvolvida. Se você diz, a gente tem que fazer X, a gente tem que trabalhar para mudança, para superação, se tem que trabalhar, então tem uma moral pressuposta. Certo? Porque moral tem a ver com o âmbito do dever. Certo? Se você acha eu tenho que fazer isso, a gente deve fazer isso, a gente poderia. Esse é o comportamento adequado de se fazer, tem uma moral pressuposta. Então, em Marx não tem uma moral trabalhada, tem uma moral pressuposta. Que moral é essa? É difícil, porque como os caras não falam, mas tem uma moral pressuposta. Tem que trabalhar para o desenvolvimento da, das mudanças das forças produtivas. A força produtiva atual, pensa Marx, está meio podre e, portanto, a gente tem que trabalhar pelo desenvolvimento da força produtiva. Entenderam? Entenderam? Olha, a gente tem uma estrutura social que ela está meio falindo, ela meio que não está funcionando mais. Então, trabalhemos para amplificar a velocidade do processo de superação desse movimento. Então, tem uma moral pressuposta no sentido do desenvolvimento das forças produtivas, no desenvolvimento das relações sociais, para a gente viver melhor do que vivia antes. Então, se você diz a gente tem que fazer, então tem uma moral pressuposta. Certo? Tem uma moral pressuposta. Se tem que fazer, se não era só análise, né?
olha, o sistema vem para cá, daqui para cá, e a gente está observando. Certo? Se o negócio é façam, se você faz panfleto para publicar na rua, já tem moral aí. Senão você tem que ficar em casa. Senão você só fala, olha, tem uma tendência aqui, mas ele não faz só isso. Tem uma tendência aqui, façam, é imperativo, né? Univos. Então, se tem imperativo, tem moral, não tem conversa. Se tem imperativo, tem moral. Se tem imperativo, tem moral. Mas tem uma moral pressuposta apenas. Então é difícil elaborar sobre ela, porque ninguém fala nada. Mas se tem imperativo, tem moral. Se tem exclamação no final, faça, tem moral. Não tem conversa. Certo? Tranquilo? Se tem imperativo, tem moral. Não tem como dar mortal para frente e mortal para trás. Se tem imperativo, tem moral. Bom, dito assim, agora vamos ver, certo? Vamos ver o que, certo? Agora é o seguinte, qual é o objetivo do vídeo de hoje? O objetivo do vídeo de hoje foi o seguinte. No vídeo passado, eu fiz simplesmente o seguinte. Eu falei sobre Nietzsche, as pessoas fizeram perguntas, eu tentei trazer a discussão sempre para esses temas, e aí o camarada falou assim, não, mas o que Nietzsche pode fazer se um cambada de maluco leram Nietzsche errado? E eles não tinham a potência. Quando Nietzsche está falando de grandes homens, ele está falando de Borgia, caralho, como se Borgia fosse um homem legal, né? A gente está falando de César e Borgia. Ele está falando de Goethe, né? Grandes homens em cada um em suas áreas. Borgia era um aspirante autocrata evidente, certo? Bom, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, o que o Ojak, ele diz, o que você acha do capítulo 9, o que é o nobre, de Além do Bem e do Mal? Nietzsche explicitamente apoia a opressão e exploração como necessidade da vida. Vamos lá. Aí o pessoal fala assim, não, mas isso é só descritivo. É porque eles esperam que as pessoas não vão ler, né? Eles esperam que as pessoas não vão ler. Aí o que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu quero quebrar um problema, certo? Quebrar um problema. Primeira coisa que eu vou fazer é quebrar um problema. Que o pessoal. Eu vou ler um texto de Nietzsche, só vou ler o texto de Nietzsche. E vou mostrar, aí vou perguntar para vocês concordam com essa cambada de merda que está dito aqui? Aí, então eu preciso quebrar um problema, que as pessoas vão dizer assim, mas você pegou Nietzsche fora de contexto. Mentira, Nietzsche escreve em aforismas, então quando ele completa o texto, ele parte para outro motivo, então não tem contexto. Ele escreve assim, ó, pá, esse texto aqui é sobre um assunto, aí ele troca de assunto, aí vai para outro texto, vai falar de outra coisa, certo? Ele vai trocando, ele vai saltando de ponto em ponto. Isso é uma coisa. É bem natural, certo? É bem natural no texto de Nietzsche que ele escreva dessa forma. A segunda questão é, mas você pegou um negócio lá fora de contexto e foi qualquer trecho, você podia ter pegado qualquer trecho. Não, eu peguei exatamente o trecho principal onde Nietzsche separa o que é moral do escravo. Ele fala assim, olha, eu ouvi falar, eu observei no mundo que tem dois tipos de moral. Uma moral do escravo e uma moral do senhor. E aí vocês vão ver como o pessoal, por causa dos caras franceses da década de 70, vão querer recuperar Nietzsche fingindo que Nietzsche é o que eles querem que seja. Mas a gente vai pegar exatamente o trecho onde ele diz, olha, eu vou falar sobre o que eu estou falando. O que eu estou falando o tempo todo. Olha, existem dois tipos de moral. Aí você vai me dizer se você concorda com essa merda ou se você não concorda. Tá certo? Certo? Beleza? Então, aí o que eu preciso dizer? O que eu preciso dizer? O pessoal vai dizer assim, mas Pedro, isso é uma frase de Nietzsche. Isso é um pedaço do texto. Aí eu vou dizer o seguinte, esses caras fazem gaslighting comigo, tá ligado? Eles vão mudando o assunto. Eu mostro assim, ó, olha, mas ele diz isso. Mas ele diz isso, mas ele queria dizer outra coisa. Não, ele não queria dizer outra coisa, olha só. Pá, aí você mostra. Não, ele disse isso, ele realmente queria dizer isso, mas veja, que é daquele tempo. Aí você fala, não, naquele tempo não, olha esse monte de outro autor pensando esse monte de outra coisa. Não, tudo bem, é que tudo bem. Não significa que naquele tempo né, todo mundo tinha que pensar dessa maneira. Mas veja bem, é porque a gente não adota tudo que a pessoa fala.
Aí eu tô falando, cara, mas isso não é tudo, não é uma nota de rodapé, não é ele xingando a mãe, não é ele falando assim, as mulheres são fracas, que tem isso também. Se eu quisesse fazer, eu poderia fazer assim, pegar só citações de Nietzsche, onde ele é absolutamente anti-mulher, por exemplo. Inferioriza as mulheres, mas não vou fazer isso, porque eu sou lacrola, não sou lacrola. Porque é pegar uma frase fora de contexto, quando você falou uma merda, mas não é disso. Eu tô falando que a gente pega o cerne da filosofia. O cerne. Ele diz assim, agora eu vou falar do centro do meu pensamento. E aí vocês vão ver como é parecida a acusação que ele te faz, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou colocar um trecho. A gente vai conversar com um trecho. Aí vão aparecer as respostas. Aí vão aparecer, não, mas ele não queria dizer, mas ele, veja bem, se você lê não sei o quê, se você... Aí a gente vai aumentando a aposta, tá? Porque eu não vou recuar, não. Então a gente mostra o texto, aí a pessoa vai dizer, não, mas a tradução tá ruim. Então a gente vai pegar em alemão. Ah, não, mas veja bem, mas não é que nesse trecho realmente tem um problema, mas se você pegar a obra toda, então a gente vai ler a obra toda. Certo? Porque os caras fazem gaslight o tempo todo. Ele fala assim, não, o problema é esse. Aí não, veja bem, Nietzsche teve esse menino, que eu não vou repetir nunca mais o nome dele, do tanto de canalha que ele é, eu não quero contato com esse moleque. Quando a gente estava conversando, eu falava assim, cara, mas é moral do senhor e moral do escravo. Aí não, veja bem, ele escolheu uma palavra ruim, mentiroso. Entenda uma coisa. Ele escolheu uma palavra ruim, mentiroso. Mentiroso, não é um acidente, não é uma nomenclatura, não é uma nomenclatura, certo? Mentiroso. Mentiroso. Não é uma nomenclatura. Ele escolheu a palavra aqui, mas veja bem, não era exatamente isso. Não. Mentiroso. 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 Então vamos mostrar aqui o trecho, um trecho de Nietzsche, onde ele apresenta exatamente. Então estamos aí Além do Bem e do Mal, nessa ediçãozinha aqui, esse trecho 260, e a gente vai ler exatamente quando ele explica, ó. Na minha peregrinação, através das morais mais refinadas e as mais grosseiras que reinaram e ainda reinam,